Povo de Deus, povo abençoado. Mais uma vez nós queremos trazer aqui um assunto do tema, ora proposto por nós há alguns dias, né? Que é trazer sobre enigmas e aparentes contradições da Bíblia. Fizemos aqui uma série, de dificuldades e etc. bíblicas, porque a Bíblia sabemos que ela não tem erro, ela tem dificuldade, né? E as dificuldades eu já expliquei aqui, que são diversas em razão dela ser um livro escrito numa época diferente da nossa, numa linguagem diferente, então, numa cultura diferente. Então, nós temos que ter todo um carinho, todo um cuidado e espiritualidade, direção do Espírito Santo para entendermos os assuntos bíblicos. Dessa vez, falar de um assunto que parece batido, mas como esses vídeos têm sido feitos, né, na perspectiva de alcançar os nossos queridos irmãos da nossa comunidade, Igreja Batista Betel. Então, ah, há muitos que estão se convertendo e precisam aprender, né, essas questões elementares da palavra. Quando não, ainda se de repente alguém que não faz parte dessa comunidade se deparar com esses ensinamentos, seja ele crente ou não, quem acabar se esbarrando com o conhecimento da palavra de Deus, pode ter certeza que vai ser ricamente abençoado, né? Porque são ensinos que trazem alegria, paz, fé, direção, gozo na alma, né? E todas essas coisas. Desta feita, mais uma vez utilizando a ajuda aqui do livro Enigmas e Contradições da Bíblia, nós iremos tentar desmistificar aquele assunto que está escrito em Gênesis 1, 26 a 27. Vou sintetizar, você pode pausar o vídeo para ir acompanhando a explicação e anotando alguma coisa, tá bom? De maneira bem elementar, eu quero aqui externar Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27, onde está escrito, né, que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E aí eis a questão. No meio cristão mais arcaico, né, mais antigos, cristãos mais conservadores, acreditava-se que imagem e semelhança de Deus é somente Adão e Eva. Depois que eles pecaram, eles deixaram de ser a imagem e a semelhança de Deus. E, portanto, somente aqueles que hoje aceitam a Jesus voltaram a ser imagem e semelhança de Deus. Então, numa visão mais arcaica, era ensinado nas escolas bíblicas dominicais que o ímpio ele não reflete a imagem de Deus, pois ele bebe, fuma, xinga, se prostitui e coisas desse tipo, né? Então, pessoas famosas como o pastor Carlos Eduardo, que está sempre em alguns podcasts, e ele é um grande homem de Deus, ele soltou esse ensinamento, dizendo que o homem que não é servo de Deus, ele não é a imagem de Deus. A imagem de Deus são aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador e têm um padrão de vida segundo o Evangelho de Cristo Jesus, né? Na verdade, ele foi bem mais radical. Ele disse que somente Adão foi imagem e semelhança de Deus. O calvinismo, que é uma linha de pensamento teológica que acredita que Deus escolhe alguns para o céu e outros para o inferno. Então, eles acreditam que livre-arbítrio, que está dentro dessa questão de ser imagem e semelhança de Deus, então somente Adão teve o livre-arbítrio. Então, somente Adão, para o calvinista, é imagem e semelhança de Deus, né? E outros calvinistas acreditam, em outros crentes, que somente aqueles que foram restaurados em Cristo Jesus, eles são a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Primeiro, nós temos que desmistificar o que significa imagem e semelhança de Deus, tá certo? Nós temos que entender qual o significado disso. Então, o que significa imagem e semelhança? Imagem e semelhança traz a ideia, no sentido original da palavra, né, de algo parecido, obviamente, de alguma coisa igual a
a, a, a outra, tá certo? Porém, quando a gente fala de ser parecido, ser igual, semelhante a Deus, não, não está falando nos seus atributos incomunicáveis, do seu eterno poder, né, que é inatingível, mas dos aspectos comunicáveis da sua essência. Por exemplo, nós poderíamos resumir em vontade, volição e afeição. Isso é ser semelhante, imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, essas três palavrinhas, volição, afeição e vontade, são palavras que sintetizam muito bem o que é ser imagem e semelhança de Deus. Agora vamos desmistificar o que significa essas três palavrinhas, volição, afeição e vontade. Significa, né, vou aqui desmistificá-las. Significa ter um pensamento racional. O ser humano é a única criatura que consegue falar e se expressar de forma racional, de forma inteligente, né? Não sendo governado apenas por impulsos instintivos. Deus também pensa e usa a razão. Então, Deus pensa, o ser humano pensa. Entendeu? Ele deu direito a você ser livre para pensar. E aí onde está? Como é que o ser humano não tem livre-arbítrio, né? Mas, no entanto, o argumento calvinista diz que somente Adão tinha essa capacidade de decidir as coisas, tá bom? Então, de pensar, né? De alguma forma, isso reflete o livre-arbítrio, né? Pensamento livre, logo você tem que ter decisões livres. A capacidade de escolha, né? Deus deu isso ao homem. Podemos escolher entre o bem e o mal. Foi o que Deus falou para Adão, né? Olha, toda árvore você pode comer, mas daquela dali que produz o conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, porque no dia que vocês comerem, certamente vão morrer. Então, Deus deu essa liberdade para o homem decidir, que aí alguns batistas, alguns assembleanos, e majoritariamente os calvinistas, acreditam que somente Adão tinha esse poder de decisão. Já os assembleanos e batistas, né, tradicionais, acreditam que somente Adão era imagem e semelhança de Deus. Tem essas duas definições. Me acompanha aí direitinho no raciocínio, tá bom? Então, a capacidade de escolher. A outra coisa que faz do homem ser imagem e semelhança de Deus é amor. Nós não podemos, nós podemos amar porque Deus é amor, tá certo? A criatividade. Deus criou o homem ou o mundo e também nos deu a capacidade para criar algumas novas coisas, usando a imaginação, usando a criatividade. Isso reflete a criatividade de Deus. Você vê muito homem inteligente, talvez você esteja falando com alguém inteligente aqui, né? Criativos. Essa é a capacidade que Deus deu ao homem, entendeu? Que torna ele imagem e semelhança de Deus. Emoções, né? Deus também tem emoções, com alegria, tristeza, ira. Então ele deu isso ao homem também. E a noção de justiça e moralidade. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 2, versículo 15. Né? Então, todos têm a capacidade de avaliar o que é bom e o que é mal. A nossa consciência reflete a justiça de Deus. Então, se você der uma olhadinha lá em Romanos, capítulo de número 2, versículo 15, você vai ver que os homens serão julgados pela sua consciência. Isso é a capacidade que Deus deu ao ser humano. Mas a questão é, o homem é ou não a imagem e semelhança de Deus até os dias de hoje, seja ele crente ou não crente. Vamos lá. Uau, 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 uau. Eu vou ter que aqui traçar um paralelo entre imagem e semelhança de Deus e também o que é ser filho de Deus, tá bom? Mas vamos lá, para imagem e semelhança, quando o homem pecou, né? Essa imagem ela foi deteriorada, como um espelho que ficou embaçado, entendeu? Mas não deixou de ser espelho, só está quebrado, embaçado, entendeu?
quando o homem pecou, ele ofuscou o brilho da glória de Deus nele, né? O pecado delimitou a capacidade do ser humano de muitas coisas. Olhando para Adão, você vai ver que Adão ele colocou nomes nos animais, sem que Deus dissesse para ele, dê esse nome aqui, fale esse nome aqui. Ele tinha uma capacidade sobrenatural, mas aí você vê que quando ele peca, essa capacidade é extirpada dele. Não na sua totalidade, mas digamos que aí seus 97%, né? Capacidade. O homem só tem 3, 4%, 5%. Segundo cientista, quem tem aí 10% é considerado gênio como Einstein, né? Então, meus amados irmãos, a imagem foi embaçada, mas não tirada, porque não tem como, né? A Honda nunca vai deixar de ser Honda. O cara pode amassar aquela moto, o cara pode bater aquela moto, mas quem olha para as peças da moto, quem olha para o formato dela, né, para a essência ali do motor, vai ver que é uma moto Honda. Ainda que a sua logomarca seja apagada, entendeu? É bem diferente com uma Shinerai que tira a marca Shinerai e coloca lá a marca da Honda. Quem olha para a essência do motor, das peças, do funcionamento, vai ver que não é Honda, é uma Shinerai. Então, essencialmente, o homem é imagem e semelhança de Deus, porém uma imagem que foi embaçada, quebrada. Aí existe todo um contexto bíblico que mostra que Jesus veio para restaurar essa imagem e essa semelhança. Então ele veio com essa missão também, né? De resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Essa é a missão de Cristo, restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem. Mas até agora são argumentos, né? Cadê o versículo? Cadê o que a Bíblia fala? Porque o argumento que se utilizam por aí é que o homem pecador ele não é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, eu vou quebrar tudo isso aí lendo um versículo junto com você. Estou com a minha Bíblia aqui, tá certo? Espero que você esteja com a sua. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, e versículo 9, falando sobre o cuidado que nós temos que ter com a língua, né? Tiago 3, versículo 9 diz assim. Vamos começar do versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É a mais incontida, carregando o veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos, olha aí o plural, os homens feito imagem e semelhança de Deus. Os homens. Isso aqui, de maneira abrangente, diz que todo homem é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Tá certo? E aí já quebra todo o argumento de que só crente é imagem e semelhança de Deus. Não é. Tá certo? Todos são. Uns estão quebrados e embaçados, que são aqueles que vivem no pecado, e que podem ser restaurados por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos ver, por exemplo, aqui um versículo que mostra que o novo homem, certo? Ele é segundo a criação de Deus em santidade e justiça. Efésios capítulo 4, versículo de número 24. E depois Colossenses 3, versículo 10. Tá certo? Esses dois textos, pelo menos, mostram aí que em Cristo Jesus, essa imagem que foi embaçada, ela pode ser restaurada em Cristo. Efésios 4, versículo de número 24. E vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Tá certo? Agora nós vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 10. Colossenses 3:10 diz o seguinte: E vos revistais de um novo homem, que se faz
que se refaz para o pleno, que se refaz, foi refeito para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, vê que o homem continua sendo, ele só precisa ser refeito à imagem de Deus. E como eu falei, que eu estou traçando, vou traçar aqui um paralelo entre imagem e semelhança e ser filho, porque eu acho que estão coligados esses assuntos. Então vamos lá, eu vou tentar aqui lembrar de cabeça, né? Mas se você parar para, de maneira lógica, entender que todo homem ele vem de Deus, né? Todo homem ele saiu de Deus, ele é feito por Deus, tá bom? Criado por Deus. Então logo Deus é pai, né? No sentido de como Deus se apresenta, né? Se ele criou, se ele deu a vida, ele se apresenta como progenitor, aquele que deu a vida. Então, se ele deu a vida, logo ele é criador, né? Nós somos criatura, mas ele também é pai, né? Por quê? Porque essa criação não é uma criação como as plantas, os rios, os animais, né? Essa criação, ela é muito mais vinculada à questão da vida, o sopro de vida. Então, por isso que ele se apresenta como pai, né? Como pai. E ele é pai de todos, tá bom? Você vê que o filho pródigo sai de casa, está desviado, mas continua sendo filho. Não estou dizendo que ele continua sendo salvo, estou dizendo que ele continua sendo filho. Tanto que quando ele volta, meu filho estava morto e agora ressuscitou. Não deixou de ser filho. Então, tecnicamente, né? Logicamente, Deus ele tem biblicamente 5 tipos de filho. Filhos por formação. E Adão foi formado do pó da terra. É Adão. Filhos por criação. As criaturas, né? São os anjos. Filhos por eleição. Israel é a nação eleita de Deus, é o povo escolhido por Deus, né? Filhos por adoção, os gentios, todos aqueles que não fazem parte de Israel e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso está escrito em João, capítulo número 1, versículo 11 e 12. Todo aquele que recebe Jesus, né, foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí há um contexto lá em Romano sobre o espírito de adoção, né? Romanos 8 fala isso, tá bom? E, por último, filhos por geração. Só existe um, Jesus, né? É o único que foi gerado, tá bom? E aí nós temos 5 tipos de filhos. Você pausa o vídeo, volta aí, anote. Caso você achou a minha explicação vaga demais, pode deixar nos comentários, perguntas, que aí eu lá mesmo eu respondo a você, tá bom? Deus abençoe e vamos continuar essa jornada de trazer assim sempre assuntos que têm uma certa dificuldade para os irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos.